Muito bem, galera. Estamos aí para fazer aquele resumo da nossa aula de hoje. Começamos a falar sobre atrito, né, na verdade. E é uma força diferente um pouquinho, né? Então, vamos lá para o nosso resumo, porque daqui a pouco estão fazer as atividades. Vamos lá? Vamos falar sobre a força de atrito, né? A revisão de conteúdo aí é uma força interessante. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Lembre disso, pessoal. Sempre vai se opor ao movimento dos corpos. Sempre contrário ao movimento. Não quer dizer que isso é ruim, nós já vimos aí. O simples ato de caminhar só é possível por causa da força de atrito. Senão você, quando essa parte aqui que você... Opa! O professor aqui esqueceu de pegar a caneta. Pronto. Essa parte aqui, ó, firma, você empurra o chão para trás e o chão te empurrar para frente, te dá apoio para você continuar e dar o próximo passo. Sem isso, não era possível caminhar. Você sabe disso num lugar muito liso, né? O bloco estando em repouso, então, nós temos aqui, nesse caso, a normal é importante. Lembrando que o peso é igual ao normal só se for horizontal, pessoal. Quando é inclinado, então não é todo o peso que está ali apoiando, né? Só uma parte do peso. Num plano inclinado, por exemplo. O bloco em movimento, você tem um outro tipo de atrito, né? É o atrito cinético, onde quando ele movimenta, a partir desse momento você tem uma força de atrito contrária ao movimento. Quando ele tende a movimentar na iminência de movimento, ele, então, tem o seu atrito máximo, que é a sua força de atrito máximo, tá? O atrito é realmente importante, como eu disse durante a aula, vocês precisam ter uma quantidade de atrito suficiente, nem mais e nem menos. Tem alguns tipos de máquinas que precisam de um atrito menor. Aqui, por exemplo, se quer escorregar, se você quer brincar e escorregar num tipo de brinquedo desse aquático, é preciso que o atrito não seja tão como esse. Senão, como é que você faz? Você vai sair, a barriga chega lá embaixo pegando fogo. Outra coisa importante, pessoal, que a gente entende sobre o atrito é o seguinte, olha bem. O atrito, é só esfregar a mão que você vê, esquenta. Toda vez que você força uma superfície contra ela, esquenta. Então, o atrito demais, ele esquenta, produz temperatura alta, pode derreter materiais, pode queimar, pegar fogo, em alguns casos, né, de tipos de reações, e não pode ser de mais e nem de menos. Vamos lá. Então, é importante para cada situação. Voltando lá, nós temos que, nesse caso, a força de atrito no tobogã com a água diminuiu, para que você possa escorregar. E aqui o cascalho tem um atrito maior um pouquinho. Então, é a tendência de movimentar, de se opor ao movimento da força de atrito, toda vez que o corpo tem a tendência de movimentar, tá? Então, sempre contrário ao movimento. Ó. Horizontal para a direita, a força de atrito é horizontal para a esquerda. A força aplicada para movimentar é vertical para baixo, a força de atrito é vertical para cima. Repara que a força tem a mesma direção, sempre o sentido oposto. Se a força está puxando para cima, vertical para cima, o atrito é vertical para baixo. Mesma direção, mas sentidos opostos. Se empurra, né, horizontal para a esquerda, o atrito horizontal para a direita. Então você sabe que o atrito sempre tem a tendência de não deixar o corpo se movimentar de maneira livre, tá bom? Então, é importante a gente entender isso. O atrito é uma propriedade entre duas superfícies de ir contra ao movimento dos corpos, certo? Então, agora, vocês vão lá fazer as atividades, vocês conversam entre vocês, conversar no bom sentido, sobre a matéria, claro, né? Bater papo e tal, não sei o quê, para distrair, não. Mas pode discutir, fazer essa discussão boa, resolva as atividades e daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas que vocês possam ter tido durante a conclusão das atividades, ok? Então, olha bem, nós estamos aí, voltamos para a resolução da atividade, enquanto vocês fizeram aí as atividades, né, praticaram. Vamos ver agora se tem alguma dúvida, vamos lá? Resolvendo as atividades de sala, né, propostas para hoje. Um trabalhador
quando ele desloca uma caixa de 50 quilogramas, ele move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo. Então, o trabalhador está movendo a caixinha aí com a velocidade constante de 1 metro por segundo. Num plano horizontal, cinza aí, e sob a ação de uma força F, constante e horizontal, azulzinha mostrando aí, tá? Tá bem aqui, né? A força. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano, esse coeficiente de atrito aqui, que nós temos aí, vale 0,20. Então, pessoal, outra coisa importante vocês entenderem é o seguinte. O coeficiente de atrito, ele é um coeficiente. É igual taxa, ele é porcentagem. 0,20 seria 20% está atrapalhando a velocidade. A 0,8, 80% atrapalhando. Então eu tenho uma superfície de 0,2 para 0,8. A 0,8 tem um atrito muito mais forte, uma resistência ao movimento, do que 0,2. É, na verdade, uma porcentagem, tá? 0,20 quer dizer 20% de atrapalhar. O outro é 80% que atrapalha. Então, coeficiente não tem unidade de medida, é um número adimensional, tá bom? Os outros são dimensionais, 20 newton, força, 1 metro por segundo, como está no exercício aí, velocidade. O coeficiente é adimensional, não tem unidade de medida, vamos lá? É um número puro mesmo, tá? É uma porcentagem. Então, a aceleração da gravidade atuando aí, porque a força normal é horizontal, aí o apoio também é... Nesse caso, o valor da força-peso é igual ao normal do plano, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, né? Tem aqui a massa, a gente sabe para encontrar o peso, basta a massa vezes a aceleração da gravidade. E como aqui nós temos horizontal, a força de apoio ela é igual à força-peso em valor numérico, porque elas duas são mesmo número, mesma direção, mas são sentidos opostos, então não são forças iguais numericamente falando, tá? Então, o modo da força em Newton, a força que está puxando é quanto? Lembra que quando nós trabalhamos força de atrito, ela é a força, né, normal de apoio vezes o coeficiente. Então, vamos fazer agora. Tá aí, puxando. Lembrando que a força de atrito está produzindo ali em sentido oposto da força, né? Uma força contrária. Então, a força resultante é a força aplicada, menos a força de atrito, ela ainda tem que dar uma velocidade de 1 metro por segundo lá. Mi vezes N. A normal é igual ao peso, porque está num plano horizontal, só por isso. Numericamente falando, se peso é massa vezes gravidade, 50 vezes 10 é o peso, 500 newton. Quer dizer, então, que a normal também é 500 newton. Não precisa. Aqui a gente coloca a normal, né? Só que a normal, nesse caso, é igual ao peso, que é esse valor aqui, certo? 0,20 vezes 500, eu tenho uma força de atrito de 100 newtons. Então, encontrei a força de atrito de 100 newtons, certo? Como a velocidade é constante, a força do sistema resultante é nula, pessoal. Por quê? Se ela falou que a velocidade é constante, tem que ter uma força resultante igual à força de atrito que está puxando lá, quando está em movimento. Então, de novo, aqui a gente colocou para descobrir a força de atrito, utilizando a equação da normal, né? Então, a gente volta para essa questão aqui, para descobrir qual é a força resultante aí. 0, que é nula, a velocidade está constante. Então, a força que puxa tem que ser 100, né? Simples. Menos 100 para tudo lá mais 100. Se tem que dar 0 e a força de atrito é 100, a outra tem que ser de 100 newton. Não para começar o movimento. Depois que o movimento está atuando, pode ter uma força de 100 newton, tá? Então, letra D, né? Quem fez aí o exercício, olhou direitinho, percebeu. Então, a gente precisou da normal e da normal precisamos do peso, que só deu a massa do corpo. Você vê que, às vezes, você, com poucos elementos, você consegue resolver e achar outros elementos da física, né? Tudo bem? Bom, uma questão 2 interessante aqui. Ó, um caminhão é carregado
com 2 caixas de madeira. Pode ser 2 geladeiras ali dentro das caixas, um exemplo. 2 caixas, tá ali, estão soltas. Elas têm 500 kg, conforme mostra a figura ali. O caminhão, 2 caixas, né? O caminhão é posto em movimento, numa estrada reta e plana. E vai acelerando até adquirir uma velocidade de 108 km por hora. Então ele está parado, aumenta a velocidade até 108 km por hora e depois ele freia até parar, conforme mostra o nosso gráfico aqui, ó. Então você vê que ele aumenta a velocidade durante, aqui está em segundo e aqui quilômetros por hora, mas aumenta a velocidade durante 20 segundos, 20 segundos ele vai de 0 a 108 km por hora. Percebemos aqui que a velocidade é constante. Durante esses 80 segundos, a velocidade é constante, ó. Em seguida, ele já percorreu a distância, né? Aí ele freia e leva 40 segundos para frear, ó. Então, 20 segundos no início, mais 80 segundos andando em movimento, sem mudar a velocidade, e aí diminui a velocidade para 40 segundos. O coeficiente de atrito estático, para começar a mover até parado, do caminhão é μ igual a 0,1. E a gravidade foi dada em 10 metros por segundo ao quadrado. Qual das figuras seguir, que vamos colocar abaixo aqui, ou na próxima página, né, melhor representa a disposição das caixas sobre a carroceria no final do movimento? Ele estava parado, estava assim, ó, parado. As caixas estão com uma certa distância da gabine e da traseira e entre elas. E agora, será que no final, depois de fazer tudo isso, ele vai ficar assim? As duas vão para trás ficar coladinhas lá. As duas vão ficar coladinhas, mas no meio. Vai ficar uma lá atrás e outra lá na frente. Depois que ele parar, as duas vão ficar na frente juntas. Ou as duas vão só encostar um pouquinho, mas não vão ficar perto um pouco, mas não encostada. Próximo, mas não encostada. Bom, para isso nós temos que analisar o movimento desde o início. Primeiro, nós temos uma força de atrito estática quando está parado, ou quando velocidade uniforme, né? Olha bem, a força de atrito é dada pelo coeficiente vezes a normal. A normal, como é plano horizontal, é igual ao peso, só nesse caso. Quando tiver plano inclinado, vai ter o cosseno, essas coisas todas, tá? mg, porque peso é massa vezes gravidade, né? Então, colocou da mesma forma. O coeficiente é de 0,1, só 10% de atrito. 500, porque 50 kg, 500 kg da caixa, desculpa, é 500 kg, já deu em quilograma, e a gravidade é 10. Então, multiplicando tudo, você tem 500 vezes 0,1, 50 vezes 10, 500, né? Tem uma força de atrito de 500 N. Ponto. Agora nós analisamos isso aí. Esse é o atrito que não muda, porque depende da caixa e do caminhão. Não importa o que aconteça, quando estiver parado, não muda, tá? As caixas só se movem quando aplicamos força maior do que 500. Até 500 nós vimos uma força de atrito estático, de 0 a 500 não vai mover. Só se aplicar uma força maior que 500. Vamos analisar cada ponto. Primeiro, vamos analisar de 0 a 20, quando ele começa o movimento, e saber onde essas caixas vão estar. Analisando o gráfico, nós percebemos que nos primeiros 20 segundos, temos um movimento acelerado aqui, ó, a velocidade está aumentando com o passar do tempo, velocidade aumentando, movimento acelerado. Então, vamos calcular. Olha aí, a equação normal, né, do momento uniformemente variado. Lembrando que quilômetros por hora, o tempo está em segundo, vamos transformar. Divide por 3,6 e aí você encontra 30. 30, 0, porque está parado. No início o caminhão estava parado, as caixas também. Então, aceleração vezes 20 são 20 segundos, tá? Aí o 20A mudou de lado, né? Mudou os dois de lado, não troca sinal, pessoal. O A só mudou os dois de lado. 30 dividido por 20, eu tenho uma aceleração de 1,5. Mas eu não sei a força aplicada, essa é a aceleração que o caminhão adquiriu. E as caixas também. Qual é a força aplicada sobre as caixas? Nós temos lá 500, a massa, e aceleração 1,5. Massa vezes aceleração, né? 750 N.
Olha bem, se a força de atrito é 500 e eu apliquei uma força de 750, vai se mover. Correto? Ó, a força de atrito estática é 500 newton. Então, como a força aplicada é maior que a força de atrito, as caixas se movem para trás, porque o caminhão arranca, elas, segundo o princípio da inércia, elas ficam para trás, né? Elas vão para trás do caminhão. Ficam junto na parte traseira do caminhão, certo? De 20 a 100, nós podemos ver que o movimento é uniforme. Então, as caixas, a força resultante é zero, elas continuam paradinhas na traseira. Foi, acelerou e manteve a velocidade. Assim, elas não vão se mover daqui, elas ficam juntas. Quando chega aqui, elas continuam juntas lá atrás. Vamos, já fizemos duas partes já. A do movimento uniforme é mais fácil, né? Já de 100 a 140, o movimento é retardado. Então, vai frear, vai ter uma força agora de retardando o movimento. Nós temos aqui, tem que transformar de novo, a velocidade, que ele, no início aqui é 108, nós já transformamos, né? Ele vai até zero, porque vai parar. Agora o zero é final, ó. Velocidade final. Agora o menos A, 40, muda de lá, fica positivo, fica 40A positivo. Lembra que eu não mudei os dois de lado, eu mudei só esse aqui de lado. Aquela hora eu tinha trocado os dois, um para lá, o outro para cá. Agora não, mudei só um. Então, 40 multiplicando passa dividindo, eu tenho uma aceleração de 0,75. Vamos achar a força? A força é massa, que é 500 das caixas, vezes 0,75. O que acontece com a caixa acontece com a outra, né? Então, tem 375 newton. Mas o atrito das caixas é 500. Nesse caso, então, elas não se movem, porque a força de atrito do caminhão e as caixas é maior do que a desaceleração, a força que provocou a desaceleração. Então, as caixas não vão se mover quando ele estiver freando, que freou um pouco devagar, mas arrancou muito rápido, mexeu as caixas. Na hora de frear, não foi suficiente para mover. As caixas ficam na parte traseira desigual ao movimento. Letra A, então. Foi só analisar cada um, tinha que analisar para saber o resultado final das caixas, tá? Só na primeira parte aqui que provocou o movimento das caixas. Depois o atrito foi maior e não deixou as caixas deslizar. Ali, né? Agora vamos para a nossa questão de Enem, né? Como sempre. Dia do idoso. Acabei de falar na aula sobre o idoso, né? Descubra os tipos de pisos que aliam segurança e praticidade. Por Bruno Gabriel aí, né? Tirado aí de Gazeta do Povo. Quando pensamos no piso de uma casa adaptada para idosos, nos limitamos à ideia de que o revestimento não deve ser escorregadio. As necessidades, porém, vão além. Mais do que pensar em um piso que seja antiderrapante, devemos nos preocupar com detalhes que envolvam as limitações de cada idoso. Principalmente não levanta o pé tão alto, né? Arrasta um pouco o chinelo, às vezes, em vez de dar aquele passe firme, levantando o pé. Explica o arquiteto Bruno Moraes, que tem em seu currículo diversos projetos adaptados para esse público. Para o arquiteto, a inserção de qualquer mudança dentro de casa deve estar diretamente associada às dificuldades encontradas pelas pessoas que moram nessa casa. Para evitar que seus pais, que já são idosos, não sofram acidentes no piso escorregadio do quintal da casa, Sandra contratou uma pessoa para fazer ranhuras na superfície desse piso. Atitude ecoprática, que não gera entulho, pois torna desnecessária a troca do piso. O fato de o piso com ranhuras evitar que pessoas escorreguem está ligado ao conceito físico de quê? De atrito, de empuxo, pressão, viscosidade, condutibilidade. Ó, pessoal, nós falamos aí, na verdade, que a ideia aqui é do atrito, né? Como você faz as ranhuras pequenas, aí o piso fica mais áspero e aumenta o coeficiente de atrito. Então, atrito, né? Certo? Muito bem. Olha aí, ó. Espero que vocês tenham acertado todas. E a gente só esclareceu um pouquinho como é cada uma das atividades, cada um dos exercícios. Então, pessoal, até uma próxima aula.